Olá, professores. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai elaborar atividades aqui no Google Classroom. O Google Classroom ele propicia para a gente fazer a seguinte coisa. Quando você vai criar uma atividade, você tem algumas opções. Aí nessa aba aqui que está escrito Atividades, vocês podem ver aqui em cima do site, tem a opção de vocês apertarem aqui e clicar em Criar. Aí, quando você clica em Atividade, vai abrir aqui uma série de opções. Você pode colocar o título da atividade. Como a gente está trabalhando em grupo, eu acho que é essencial a gente colocar o nome da nossa disciplina. Por exemplo, Língua Estrangeira Terra Inglês. Mas eu nem vou colocar isso porque os meninos devem achar isso muito grande, né? Em inglês aqui. Aí eu coloco o nome do conteúdo. Por exemplo, Present Continuous. Coloquei o título, certo? Então eu vou colocar as instruções. Que instruções que eu posso fazer? Sei lá. Veja o arquivo e responda as questões do caderno. É uma opção que a gente pode colocar aqui. E aí eu posso fazer o seguinte. Aqui do lado está escrito para. Eu entrei na turma teste 1 para criar essa atividade, mas eu posso selecionar outras turmas. Então eu posso mandar para turma teste 2 e turma teste 3 também, selecionando as 3 turmas. Note que, por exemplo, eu coloquei uma turma teste A aqui do lado e eu não selecionei ela, ou seja, eu não vou enviar para essa turma. Então, se eu clicar nela, vai enviar para todas as minhas 4 turmas. Mas eu posso selecionar, por exemplo, a que eu não quero enviar. Isso facilita para a gente quando for mandar, por exemplo, só para o primeiro ano, só para o segundo ano, só para o terceiro ano. Aqui eu posso estipular a data de entrega. Então, só selecionar aqui, tem a data certinha, o mês e tudo mais. Vamos supor que seja dia 30. E aqui eu coloco os pontos. Eu sugiro todo mundo colocar 100 pontos para todos os alunos, porque aí a gente não vai ter problemas depois para avaliar isso. Beleza. Fizemos isso aqui. Eu posso adicionar alguma outra coisa. Posso adicionar, por exemplo, um link. Ele pode pesquisar tal site. Vai lá, sei lá. Esse aqui eu não sei. Eu posso pegar esse link aqui, esse link do YouTube. Eu posso pegar um link na internet sobre Present Continuous. Então vou lá, pego isso aqui, sei lá. Aí eu pego o link, volto, colo aqui e adiciono o link. Então eles podem pesquisar a partir desse link. Posso adicionar também um arquivo. Então isso aqui vai lá no meu computador. Tem por exemplo, um artigo, sei lá, um arquivo, sei lá, que eu salvei sobre o assunto, sei lá, nos meus documentos aqui. Aí eu posso colocar isso aqui, acrescentar, pode ser um texto, um livro, qualquer coisa. Aí eu faço upload. Esse aqui, como é um pouquinho grande, vai demorar, mas ele vai fazer upload de um livro. No caso aqui, eu posso enviar até um livro para eles estudarem se vocês quiserem. Então, para vocês verem, tem como anexar qualquer tipo de arquivo. Como isso aqui é muito grande, eu vou cancelar, mas vocês entenderam a ideia. Posso colocar um link do YouTube, então posso vir aqui, pegar o link do YouTube e anexar também para eles. Aí viu? Esse aqui é porque é playlist. Deixa eu pegar um específico aqui. Posso pegar esse aqui e colar aqui. Aí eu faço a pesquisa, ele vai achar e é só adicionar. Então, para você ver, tem todos os recursos que a gente pode utilizar. Olá, bem-vindo ao Google Apps for Education. Conhecido.
Aí, o que eu vou fazer depois de tudo? Claro, criar atividade. Aí, quando eu criar atividade, vocês vão notar que a atividade ela vai aparecer aqui. E se eu for nas outras turmas, a turma teste 2 aqui, a atividade também vai ter aparecido, porque eu enviei para todas as turmas. Mas beleza, vamos para uma parte mais interessante ainda. Eu posso criar a opção atividade com teste. Quando eu crio atividade com teste, o Google vai adicionar aqui embaixo uma blank quiz, que no caso é um formulário do Google. No momento que eu clicar, ele vai abrir um formulário em branco. Então, o que eu sugiro fazer é, coloca de novo a disciplina e o assunto. O lance dessa plataforma é as opções que a gente pode fazer de perguntas. Veja só, eu posso fazer perguntas com opções. Então, responda. Aí tem opção 1, opção 2, opção 3. Eu posso clicar até a opção outro. Então, assim, o que eles vão fazer? Eles vão ter que responder qual das 4 está correta. E quando a gente mexe aqui, a gente tem a opção de já selecionar qual que é a correta. Aí, no caso, eu venho aqui em chave da resposta, onde eu vou fazer duas coisas. Primeiro, colocar quantos pontos vai valer essa questão. Então, posso, por exemplo, colocar que vai ser 2 pontos e colocar a opção que é correta. Eu, particularmente, não gosto de selecionar já essa opção correta. Eu gosto de editar lá na frente, depois que passou o prazo de entrega de todos os alunos, porque aí evita, por exemplo, de um aluno responder essa questão aqui e já saber qual questão é correta e qual questão é errada e repassar para os colegas, né? Então eu prefiro não marcar por enquanto isso aqui, a opção correta. E aí olha o que a gente vê aqui em cima. Aqui em cima vai estar marcando a quantidade de pontos que já foram acumulados. Aqui no caso, 2 pontos. Então vamos lá, eu quero acrescentar mais uma questão. Agora eu venho aqui do lado e na parte de múltipla escolha eu mudo e coloco como caixa de seleção. Na caixa de seleção, de novo fazendo a pergunta aqui, eu posso colocar opções também, com o diferencial de que aqui eu posso marcar mais uma questão como correta. Então eles podem marcar mais de uma questão correta. Então, por exemplo, eu colocaria essas 3 aqui, né? Vamos lá, valendo 2 pontos. Pronto. Criei uma segunda pergunta que tem o quê? Mais de uma opção correta. Depois, eu posso utilizar outra coisa aqui também. Lista suspensa. Lista suspensa não vai dar para ver aqui, mas seria do tipo assim. Eu coloco as opções e quando eles forem selecionar, vai aparecer que nem quando você vai escolher aqui. Vai aparecer a setinha para baixo e as opções para você responder. Então vai aparecer dessa maneira para eles. Uma setinha para baixo para eles escolherem a resposta correta. Então, eu venho aqui, faço a mesma coisa, coloco valendo 2 pontos. Aí eu tenho o que mais? Eu tenho escala linear. A escala linear, ela vai fazer o seguinte. Quando você coloca, por exemplo, muito ruim e muito bom. Normalmente as pessoas não utilizam esse esquema aqui porque dificilmente vai ter uma pergunta que seja adequada para isso. Mas seria, por exemplo, na hora que eles fossem selecionar e aparecer aqueles pontinhos apontando que se você clicar naquela bolinha no número 1, significa muito ruim, na bolinha 5, muito bom. Normalmente a gente não usa, só estou explicando aqui para vocês entenderem. Outra opção que a gente tem, aqui ó, até apareceu aqui, ó, então você pode selecionar. Na hora de colocar, você pode selecionar. Então, na hora que eu clico aqui embaixo, dá pra ver. São aquelas bolinhas do muito ruim até o muito bom. Agora, eu tenho aqui grade de múltipla escolha, que ali é quando você relaciona linha com coluna.
Então posso acrescentando aqui e acrescentar 2 colunas também. Quando a gente for responder, vai aparecer dessa maneira. A linha 1 tem a ver o que com a coluna 1? Ah, essa aqui é a correta. Já na segunda linha, essa aqui é a correta. Na terceira, essa aqui, e por aí vai. Então, a gente está aqui e colocar valendo 2 pontos também. Não, vou colocar aqui valendo 1 ponto cada um. Só esses dois aqui, só para dar certo. Tem a opção também de grade de caixa de seleção. É exatamente a mesma coisa, com a diferença que a gente vai poder escolher mais de uma correta também. Desse jeito. Além disso, tem mais 2 outras formas, as mais simples. A resposta curta, que você deixa a pergunta aqui, e a pessoa vai dar uma resposta curta, de poucas linhas. O detalhe dessa aqui é que você pode, por exemplo, colocar uma lista de respostas corretas. Por exemplo, se a resposta deles fosse para ser, sei lá, bom, então você coloca bom assim, bom com ponto final, e bom assim, só para ter certeza que ele vai responder corretamente. Então, essas respostas curtas são aquelas que eles têm que digitar alguma coisa, mas é uma resposta bastante sucinta. Então, vamos lá. Veja que se eu colocar os 2 pontos aqui, o total aqui já aparece 10. Então, a gente saber separar a pontuação vale muito a pena. Vamos ver então a última forma que eu quero mostrar para vocês, que é o parágrafo. Aqui vai ser sempre inevitável para a gente que corrijamos a resposta do aluno, porque aqui não tem como você selecionar qual opção é correta. Então ele vai dar uma resposta longa, normalmente quando você precisa responder com texto, e aí a gente vai ter que olhar depois, avaliar se a resposta dele foi adequada. Outras opções que a gente pode trabalhar aqui dentro do Google Classroom. Veja só, todas essas, vocês podem perceber que eu não cliquei nessa parte, mas é essencial clicar. Tornar a pergunta obrigatória. Por quê? Porque aí quando ele responder, ele não responde qualquer coisa só por responder. Ele vai e é obrigado a selecionar alguma coisa, senão a pergunta não vai ser enviada. Então é bom deixar obrigatório isso aqui. Outras coisas. Para cada pergunta, você pode também acrescentar, você vai ver aqui um ícone, uma imagem. Então, quando você clica aqui, vai ter as opções de você procurar alguma imagem no seu computador. Então, sei lá, deixa eu ver se eu acho uma imagem de uma árvore aqui. Então, seleciono e acrescento a imagem de uma árvore. Não está carregando aqui, então vou passar para frente, mas carregou. Mas vai aparecer aqui a imagem do lado, ou deveria, né? Apareceu aqui, é uma árvore genealógica, na verdade. Então, nessa opção, eu posso simplesmente colocar um ponto final, só para dizer que colocou alguma coisa aqui, e deixar a imagem. Então, às vezes, você quer fazer uma pergunta de linguagem não verbal. Então, pode colocar nas opções só imagem. As outras coisas que eu gostaria de deixar bem claro aqui é o seguinte. Vocês mexerem na configuração, principalmente nessas partes aqui. Liberar a nota posteriormente, depois da revisão manual. Vai ativar a coleta de e-mail deles. Então lá no começo vocês vão ver que vai ter e-mail. Então essa é a primeira coisa. Limitar apenas a uma resposta. Porque alguns alunos, essa aqui é muito essencial, porque alguns alunos eles vão enviar várias respostas seguidas. E aí fica confuso para a gente saber qual resposta é adequada. Então limitar a uma resposta por aluno. Então eu vou lá, salvo. Essas configurações, apareceu o e-mail aqui. Outra coisa essencial, abre aqui o maisinho, como se fosse uma pergunta, e deixa aqui na opção de resposta curta com a seguinte coisa: nome completo.
E aí eles vão ter uma resposta curta, que é onde eles têm que colocar o nome completo. Aí nesse caso aqui a gente não avalia como ponto, obviamente, coloca também obrigatório. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar a turma, porque aí ajuda a gente a organizar depois. Então, primeiro A, primeiro B, primeiro C e assim por diante. Eu gosto de colocar nessa aqui a opção de lista suspensa, aquela que é a setinha para baixo. Aí ele seleciona a turma e anota aí. Aí fica mais fácil para a gente organizar as notas depois. Bom, eu acho que é isso aqui que eu posso mostrar para vocês. Então, fazendo isso aqui, ele salva automático, não precisa salvar nada. Vocês podem enviar para outros professores, se quiser, ou para outro e-mail seu, apenas isso mesmo. Aí, quando a gente voltar aqui, eu vou editar, né? Vou colocar as outras turmas, fazer do mesmo jeito que eu mostrei antes. Colocar a data de entrega, né? E deixa eu ver o que está faltando. Só o título, né? Atividade, sei lá. Vou colocar aqui qualquer título. E aí salvar. E atividade. Aí ele está criando aqui a atividade. Na hora que criar, vocês vão ver que quando clicar na atividade, a gente vai clicar no formulário. Vai abrir o formulário, como se a gente fosse responder, mas a gente não vai. E aqui embaixo vai ter essa opçãozinha aqui com forma de lápis, que é onde a gente pode editar tudo. E nesse editar a gente pode ver aqui as perguntas e pode ver as respostas. Nas respostas a gente vê se está aceitando respostas, depois tem como ver, aqui a gente não recebeu nenhuma resposta, né, mas a gente pode ver as respostas individualmente. Cada aluno mandou. Aí depois, qualquer coisa, eu mando mais informações para vocês. O que é importante aqui é mostrar para vocês como que vocês criam esses arquivos. Abraço, galera.